Zita Guimarães, vem para cá, minha bonita esposa. Quero te ouvir nessa manhã. Fala conosco, vem para cá. Amém, amém. Graça e paz a todas. Que nós tenhamos um ótimo dia, um ótimo estudo, né? Que quando a gente aprende com o Senhor, né? A sua palavra, quando a gente ministra, a gente aprende mais ainda. Então, eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui, né? Com a palavra do Senhor aqui, que o Senhor já ministrou no meu coração. Eu sou Zita Guimarães e estou aqui a serviço do Rei Jesus para levar o ID da palavra. Então, hoje nós temos uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, de 2 Crônicas, do capítulo 7, 14. Um texto muito conhecido, sei que todos já até sabem de cor esse texto, porque realmente nas nossas orações a gente tem que sempre ter a resposta de Deus para a nossa vida. E o Senhor quer responder, né? A gente já viu em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre os maus e sobre os bons, sobre aqueles que Ele escolheu. Então, é vontade de Deus para que de responder as nossas orações. Mas existe algo que a gente precisa saber como nós devemos orar. Então, Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: Pedis e não recebeis porque vocês pedem mal. Mas hoje eu creio que Deus vai nos ensinar de como nós devemos orar, de como nós vamos aprender a chegar na presença de Deus para que as nossas orações sejam respondidas. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O 15 diz: De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Essa tem que ser a nossa oração, crendo que o Senhor responde e vai responder às nossas orações como ele tem respondido. Então a gente vê que nesse livro aqui é Deus falando. E a resposta da oração de Salomão, do capítulo 6, versículo 20. Ele faz essa oração, ele fala ao Senhor, ele está ali consagrando o templo pronto. Então ele levou ali os sacrifícios, os holocaustos, para serem queimados, para ser sacrificado ao Senhor. E ele faz essa oração. E a Bíblia diz que quando ele terminou de orar, que ele colocou ali tudo diante de Deus, o fogo do céu desceu ali naquele lugar. No capítulo, no versículo 1 fala isso, que desceu o fogo do céu ali naquele lugar e consumiu, levou todo o sacrifício, tudo. Então Deus se alegrou. Deus ali estava dizendo: Eu estou aqui com vocês, Salomão, estou aqui com esse povo. E ali o povo que estava ali viu a presença de Deus. E eu creio que é isso que Deus quer para a nossa vida, para que a gente faça essa oração, que nós possamos sentir a presença de Deus. Muitas vezes a gente ora e não sente, não sei. Muitas vezes aconteceu comigo. Eu digo: Senhor, parece que essa terra está tão seca. Senhor, molha essa terra, porque parece que eu não estou obtendo a resposta. Senhor, parece que o Senhor está longe de mim. Parece que eu não consigo entrar na presença. Parece que eu não é algo assim, parece que está impedindo, mas o Senhor nos ensina como ter a resposta das nossas orações. Como ele fala aqui no versículo 13, ele diz: Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aí ele fala no 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ou seja, eu preciso ter a certeza de quem eu sou em Deus. Eu preciso ter a certeza de quem eu sou em Jesus. Eu sou lavada e remida pelo sangue de Jesus. Jesus, naquela cruz, ele derramou o seu sangue
Para quê? Por nós, para que nós fôssemos alcançados. Ele estava ali alegre porque ele sabia que haveria um povo que depois de muito tempo, de muitos anos, estaria aqui glorificando, adorando, reconhecendo quem Ele é, buscando nele, orando, lendo a palavra, querendo conhecer mais do Senhor, fazendo o ide da sua palavra. Então ele contava conosco, com cada um de nós. Por isso, há um tempo certo para ele nos escolher. Muitas vezes a gente fala assim, eu queria ter conhecido Jesus desde criança, desde jovem, mas o Senhor me chamou, eu já tinha uma certa idade, mas é um momento para todas as coisas. O Senhor sabe quando nos chamar, quando é que nós permaneceríamos na presença dEle. Então, ele disse a certeza de que eu tenho que saber se realmente eu sou esse povo de Deus, eu me chamo por esse povo. Aonde quer que eu esteja, seja o que eu esteja passando, seja eu esteja passando uma luta, uma doença, uma escassez ou uma praga, enfrentando uma praga. A gente teve aí a praga, né, do Covid, a gente teve uma situação aí que aconteceu, a gente se entristeceu sim, porque perdemos nossos entes queridos, mas o importante é que a gente não desistiu, a gente permaneceu firme, porque a gente já tinha no coração essa certeza que verdadeiramente nós somos esse povo que se chama pelo nome do Senhor. Então, o segredo é uma condição que ele coloca. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então existe uma condição, eu preciso decidir, eu preciso querer, eu preciso sempre ter a certeza de quem eu sou. E aonde quer que eu esteja, eu tenho que sempre declarar que eu sou o povo chamado por Deus, que foi Ele que me escolheu. Como ele diz, não foi vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês. Então, vocês têm que saber quem vocês são. Então, quando eu reconheço quem eu sou, mesmo diante, porque aqui eles estão. Salomão, ele tinha colocado essa mesma palavra aqui do versículo 13 lá no versículo 20 do versículo 6 do capítulo 6 do versículo 20. Ele tinha colocado essas palavras: se acontecesse algo com o povo, e se eles viessem orar, o Senhor iria responder. O Senhor responde, aí ele está respondendo aqui: sim, se eu fechar o céu, se eu lançar uma praga, se eu mandar um gafanhoto, se eu torturar o meu povo, mas se eles se reconhecerem que eles são meu, e aí ele vem dizendo, né? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha só o que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que nós devemos chegar com Ele se humilhando. Nós precisamos nos humilhar, muitas vezes nós precisamos descer, muitas vezes nós estamos muito no pedestal, nós estamos muito se sentindo, e não é dessa forma, porque nada acontece se Deus não fizer, se Deus não estiver na nossa vida. Então, olha o que ele quer que a gente faça. Venha nos humilhar e orar. A gente vê que há muita dificuldade para a gente reunir pessoas para orar. São poucos. A gente tem é, feito no nosso templo, toda primeira sexta-feira de cada mês, é um propósito durante o ano, de nós orarmos 12 horas, começa das 18 horas até às 6 horas da manhã, direto orando, vai, e tem assim, vai trocando de irmão na liderança, mas são poucos que chegam até às 6 horas. Somos 4, 5 pessoas só que chegamos até de 12. Então a gente vê que não, nem todo mundo fica tudo bem. O pessoal trabalha. Amém. Trabalho, tem que trabalhar mesmo. Mas são poucos aqueles que tem muitos que não trabalham, mas que não conseguem. Tem que dormir e a gente tem que permanecer lá. É fácil? Não, não é, mas nós estamos lá em rendição e obediência ao Senhor, porque Ele deu essa visão. Então a gente está obedecendo, graças a Deus por isso, mas nem todo mundo abraça essa causa. Então, como é difícil a gente, muitas vezes, estar ali e se humilhando e orando, e o Senhor quer que a gente venha fazer isso, porque os dias são maus. A gente está vendo o que está acontecendo aqui nessa terra.
Mas independente, a gente tem que se humilhar, primeiro chegar com ele se humilhando, reconhecendo que nós somos, reconhecendo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos alguém que merece da misericórdia, como diz esse louvor aí de início. A misericórdia do Senhor precisa se renovar. Hoje a misericórdia do Senhor se renovou na minha e na sua vida. Porque a misericórdia, a gente já viu dizer assim, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Não, não é a palavra, é a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia. Então, a gente vê que ele nos convida a se humilhar e orar e buscar a face do Senhor. Muitas vezes, pela nossa desobediência da com a palavra, com a desobediência, muitas vezes, de nós não obedecermos, muitas vezes nós não queremos ofertar, não queremos dizimar, não queremos primiciar, não queremos ajudar na obra, não queremos estar ali junto com os irmãos, nós não vamos buscar nossa face, a face do Senhor, porque essa é a maneira de nós buscarmos a face do Senhor, a intimidade com o Senhor, buscar ali relacionamento com Ele, através da palavra, através de nós sabermos como nós estamos com Deus, através de um jejum, através de um acordar mais cedo, 3 horas da manhã. Muitas vezes o Senhor nos chama para falar conosco, a gente faz e dormir. A gente vira para o outro lado, está muito cedo, ainda estou muito cansada, eu tenho que dormir. A gente sempre está dando desculpa. E aí a gente acaba não buscando a face do Senhor. E o desejo dele é que a gente venha buscar a face do Senhor, que a gente venha andar com Ele, que a gente venha, qualquer decisão que a gente venha tomar, a gente busque Ele, se Ele está de acordo, se é isso que Ele quer para a nossa vida. Então a gente precisa buscar a face do Senhor em tudo que a gente venha fazer, porque é necessário para a nossa vida. A gente precisa desse momento de estar ao lado dele, de estar com ele. E orar ao Senhor pela madrugada não é porque a fila é menor, não. É porque há algo, é um portal que se abre nesse momento de nós clamarmos ao Senhor. E se a gente permanecer ali firme com o Senhor, ele vem e atende aquilo que nós estamos colocando diante dele. Porque a gente vê mesmo diante de guerra que nós estamos vivendo, né? Nós estamos em guerra, mas nós temos que sempre buscar o Senhor, sempre buscar a face dele, porque a gente precisa estar renovado com a nossa fé, ativando a nossa fé a cada dia, porque senão a nossa fé perece. Nós perecemos se nós não estiver buscando a face do Senhor. E aí ele diz buscar a face e se afastar dos seus maus caminhos. Existe essa regra para que nós possamos nos afastar dos nossos maus caminhos. Amados, nós somos muito mal. Nós somos pessoas que logo assim têm pensamento mal. Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm controle nas maldades que a pessoa viveu até antes de conhecer Deus. Não consegue deixar, parece que é aquela frase que diz que saiu do Egito, mas o Egito não saiu da pessoa. Saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro. Continua praticando as mesmas práticas que praticava antes, falando na hora da ira, fala palavras que não deveria, chama palavrão, não ora, não busca o Senhor, não está ali deixando o Senhor. Nós precisamos deixar, nós precisamos pedir do Senhor esse controle e que a presença do Espírito Santo, esse domínio na nossa vida. A gente tem estudado sobre o poder da língua, sobre o poder da fala, aquilo que nós estamos falando. Então a gente precisa, né, ter o domínio da nossa língua, para que a gente não venha falar algo que depois venha até mesmo cair sobre a nossa vida ou sobre a vida dos nossos que estão ao nosso redor. A gente não pode, a gente tem precisa, diz que a gente precisa se afastar, a gente precisa mudar. A gente precisa ter uma mente transformada, vivendo aquilo, os ensinamentos do Senhor a cada dia. E ele diz assim: se afaste dos seus maus caminhos. Se a gente vê que a gente não consegue assim naturalmente, a gente precisa orar ao Senhor, pedir dele.
e se afastar mesmo. Não olhar, não ficar ali querendo enfrentar, confrontar, porque a gente vai acabar caindo. A gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele faz o trabalho dele. Ele nos tenta justamente com aquilo que realmente nós somos fracos, porque nós somos fracos. Ele tem como nos levar a pecar, sim. E a gente sabe que o pecado é bom. Ele é bom pecado. Para a nossa carne, ela quer pecar. Mas a gente precisa buscar em Deus e se afastar. É coisa que é eu que tenho que me afastar. Não é o Senhor que vai me puxar. É eu que tenho que decidir a me afastar desse mau caminho, me afastar de orgulho. Amados, nós estamos orgulhosos. E às vezes a gente pensa, não, isso aí eu não sou orgulhosa. E se a gente for fazer uma reflexão dentro de nós, a gente vê o quanto nós somos orgulhosos, sim. É muito sutil, é uma coisa assim que a gente nem percebe o quanto muitas vezes nós somos orgulhosos. E a gente precisa deixar isso. A gente precisa ter essa paz, essa mansidão no nosso coração e viver essa vida que o Senhor tem para cada um de nós, com Ele, caminhando com Ele, buscando nele, dizendo: Senhor, eu não consigo se o Senhor não estiver comigo, fazendo essa oração sincera diante de Deus. Essa oração que abre, que se rasga o coração, que se abre diante de Deus e reconheço que eu, sem o Senhor, eu não posso nada, eu não vou poder fazer nada, eu não vou traduzir nada se o Senhor não estiver comigo. Como Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me tira daqui. Ah, o Senhor disse: não, eu vou enviar um anjo. Eu sei que o anjo vai me ajudar, mas Senhor, eu quero o Senhor mesmo na minha vida. É a tua presença na minha vida, porque eu posso até mesmo nem obedecer o anjo, mas eu sei que se eu estiver comigo, vai ser diferente. Eu vou ter uma outra visão, uma outra certeza de que realmente o Senhor está comigo. Então eu preciso me afastar dos meus maus caminhos. É eu mesmo, é de mim mesmo, é me afastar de mim mesmo. A Bíblia diz que nós devemos negar a si mesmo. Então, não há nada que venha nos impedir de adorar o Senhor. Então a gente vê muita gente faltando aos cultos porque tá com uma na barriga, tá com uma dor de cabeça, tá cansado. Amados, você precisa se negar essa carne. Toma lá um analgésico, toma lá um comprimido e vai. Você vai voltar até sarado, curado. De repente tem um culto lá de cura e você pode ser curado daquele mal. Mas você quer que acontece muitas vezes? A gente fica em casa. A gente não vai. A gente fica achando que no outro dia, não, eu preciso ficar aqui, porque se eu me levantar, vou passar mal. Não vai, porque você vai estar para na casa do Senhor. Então você precisa deixar aquilo que te prende, porque muitas vezes a gente vê que a gente parece que a coisa acontece na hora que você vai sair, perde a tua sandália, na hora que vai sair, perde lá o teu sapato. Já aconteceu isso, eu já vi um testemunho. A pessoa dizer que tinha deixado a roupa lá, quando chegou lá, procurou a meia, não achou, e foi procurar a meia, perdeu o horário do culto. Ou colocou lá o sapato, foi procurar o sapato, não estava, não quis ir com outro sapato, deixou de ir, perdeu a bênção. Perdeu porque naquele dia tinha uma palavra, tinha algo que poderia mudar a vida da pessoa. Então, a gente precisa se negar, negue-se a si mesmo. Foi isso que Deus falou: negue-se a si mesmo. Como Paulo falou: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É claro que pode acontecer algo que realmente você não tem como. Sim, pode ter acontecer, sim. Também não é uma regra, digamos assim, né? Uma coisa também dura. Não, mas se você pode ir, vá. Se for uma coisa leve para você fazer, vá. Se você busque estar sempre na presença de Deus. Como ele falou: busque sempre a minha face, busque sempre estar comigo, ao meu lado, obedecendo os meus caminhos. E quando a gente toma essa atitude, quando isso acontece, o que que ele fala?
Ele vai ouvir dos céus, ele vai ouvir a nossa oração, ele está no céu, lá é a morada dele. E ele diz assim: eu ouvirei dos céus. Nessa versão diz: e do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que é terra? O meu coração, a minha mente, as minhas atitudes, aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor, porque eu sei que só Ele pode resolver. Então, seja qualquer situação que hoje você esteja passando, eu não conheço a sua vida, mas você sabe do que cada um está passando, eu sei que cada um tem as suas guerras, as suas lutas, seja em que área for da sua vida. Se você obedecer, se você seguir essa regra aqui que ele tem nos ensinado aqui de como nós devemos chegar na presença dele para termos essa nossa oração respondida, ele vai ouvir do céu, ele vai sarar, ele vai perdoar, ele vai abrir a janela do céu, ele vai vir e ele vai curar, como diz no 15, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Então, eu preciso crer que eu estou na direção certa, que eu estou obedecendo, que eu estou fazendo o que ele está me ensinando. Então, essa é uma palavra que cada vez que eu chegar diante do Senhor, que eu dobrar o meu joelho em rendição ao Senhor, me humilhando, levantando as minhas mãos, né, em adoração ao Senhor, colocando um louvor, reconhecendo que, Senhor, eu só vim para te adorar, Senhor, porque muitas vezes a gente não tem nem palavras para falar. Isso acontece muitas vezes. A gente não tem nem palavras para falar, a gente só chora. Mas o Senhor diz que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele sabe que cada lágrima é uma palavra, cada lágrima é uma frase. Como tem um louvor que diz que cada palavra é uma frase, cada lágrima é uma frase. E ele sabe, porque ele conhece o nosso coração. Então a gente precisa ter esse momento com Deus. Precisa ter esse momento com o Senhor. A gente não pode andar muito o nosso tempo corrido. O nosso tempo é muito corrido, as horas passam muito rápido. É muito rápido. Então, às vezes a gente atenta se está num horário e a gente pensa que parece que passou tão rápido. Esse momento, esses 40 minutos que a gente está aqui, já tá terminando. Mas então a gente tem que muitas vezes aproveitar esse momento. Esse é o momento de nós estamos buscando a face do Senhor para buscar entendimento, para buscar de como eu preciso que o Senhor sare a minha terra, sare o meu coração, sare a minha mente, para que eu tenha uma mente sarada, para onde quer que eu vá, eu seja reconhecida quem eu sou, porque o inimigo está ao nosso derredor e ele nos acusa, e ele vem nos acusar, ele vem querer colocar coisas na nossa mente, dizendo que muitas vezes a gente não ora como deveria orar. É claro que a gente tem que ter um momento nosso, né, um momento de lazer, ter um momento que a gente tira para nós mesmos, mas a gente precisa estar em constante oração, como Paulo fala, orando sem cessar, em qualquer momento. Tem pessoas que são. Eu conheço uma pessoa que ela foi batizada cozinhando um feijão, até queimou. Naquele momento ela sentiu tanta presença de Deus e ela estava fazendo a comida lá, ela parou e se ajoelhou e recebeu o batismo com o Espírito Santo naquele momento. E ela queria parar, ela queria ver a panela dela e não conseguia. Então, era um momento de oração. Tem outros que na pia, lavando louça, realmente sente a presença de Deus. A gente sente a presença de Deus. E isso agrada o coração de Deus. E como Deus não vai responder uma oração dessa, se nós estamos seguindo aquilo que ele falou, porque foi o que Salomão é, colocou diante de Deus na oração dele, para que toda a oração feita naquele lugar, naquele templo, com um arrependimento, que o povo se arrependesse, que o povo buscassem a Deus, que o Senhor ouvisse, que o Senhor respondesse. E ele disse sim. Ele responde aqui no capítulo 7: tudo bem,
Se eu fechar o céu, se eu mandar uma praga, se eu mandar os gafanhotos para comer, se eu fizer o que eu fizer, eu ouvirei, e se eles se levantarem, eu vou ouvir, eu vou responder, mas eu preciso que eles tomem essa atitude. Então, Ele quer que nós venhamos. Tem coisas que depende de nós fazermos para o Senhor fazer em nós. Nós precisamos honrar ao Senhor para que o benefício é para nós, não é para Deus. Deus não é carente para querer, que eu preciso estar com Ele, porque Ele é carente, porque eu preciso chamar Ele para Ele estar perto de mim, porque senão Ele fica triste. Não, é para mim não ficar triste, é para que eu não fique triste, é para que eu tenha essa alegria nele. E é isso que ele quer quando ele nos chama para buscar a face dele, quando ele nos chama para nos humilhar, para nos orar. É justamente porque ele quer que nós sejamos felizes, que nós tenhamos essa vida abundante que Jesus falou, prometeu para cada um de nós, essa promessa que ele tem para a nossa vida. Então, esse é o desejo do coração de Deus: sarar a nossa terra, sarar o nosso corpo físico. Tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor já fez. Então, mediante qualquer situação que possamos estar passando nesse dia chamado hoje, que o Senhor fez, que o Senhor nos levantou, que a misericórdia dele se renovou na nossa vida, nos deu esse fôlego de vida hoje, nós temos que agradecer ao Senhor, estar alegremente na presença dEle. Senhor, muito obrigada por esse momento, meu Pai. Muito obrigada. Eu poderia nem ter acordado, porque a gente não sabe o dia da manhã, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a meia hora, daqui a uma hora. Eu vi uma vez ali, eu fui ali numa drogaria, eu vi o comentário, o homem tinha se arrumado, foi para trabalhar, aí todo mundo comentando, sabe, o fulano de tal, ele morreu, ele veio trabalhar, ele estava todo arrumado, disseram, como? Não, ele sofreu um ataque fulminante. Amado, chegou a hora dele. Então a gente não sabe. Por isso a gente sempre tem de, a gente sempre tem que estar pronto, preparado. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar na presença de Deus, chegar na presença, buscar a face dele, se humilhar, orar, se afastar dos nossos maus caminhos, buscar a face dele, a tua mão, porque a gente não sabe. Mas uma certeza nós sabemos, que quando nós chegamos diante do Senhor, dessa forma, do jeito que ele está dizendo, ele do céu, ele vai responder às nossas orações. E os olhos dele estão sobre nós, estão sobre essa igreja chamada Transbordo, está na sua vida, está na minha vida, e que nós possamos, amados, cada dia buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, como a palavra de Deus diz, porque esse é o dia que o Senhor nos deu. Então, nós precisamos sempre estar na presença dele. Que essa palavra, como falou grandemente ao meu coração, fale ao seu coração. E eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Obrigada por cada um ter me ouvido aqui. Deus abençoe. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ele nos escolheu, né, Zito? E ele ouve as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos buscar e que o Senhor nos dê força a cada dia. Obrigada, família, por você estar aqui. Obrigada, Zita Guimarães. Vem para cá, minha pastora Rosi, nos leva em oração nessa manhã, nessa caminhada desse dia lindo que se faz aí em Guarapari, faz aqui também, faz aí na sua casa também, porque Deus é bom. Hum. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, por essa palavra que nos desperta, Senhor, a estarmos em comunhão contigo. Não devemos, Senhor, te buscar por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas queremos, Senhor, na manhã deste dia, declarar que vamos te buscar por aquilo que o Senhor é, por quem o Senhor é em nós, por quem o Senhor vai se manifestar através de nós. Eu te peço, Espírito Santo, que essa palavra que a tua filha Zita trouxe, que ela continue ecoando nos nossos corações, que o Senhor continue falando, Pai, a cada um de nós, que o Senhor continue nos despertando à oração, à leitura da palavra, ao jejum, à meditação,
que as disciplinas espirituais possam ser, Senhor, um instrumento do teu Espírito a trabalhar em nós. Cuida da tua filha Zita, abençoa sua casa, sua família, suas causas, que não são fáceis, Senhor, mas ela tem perseverado. Cuida, Senhor, desta família aqui no Transbordo. Continua abençoando a pastora Mônica, a sua família, e que em tudo o teu nome seja engrandecido no dia de hoje, Pai. Toma nossas vidas nas tuas mãos. É que eu peço agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Beijo no coração de vocês, família. Obrigada, Zita Guimarães. Obrigada, Lila Silver. Tá gravado. E assim você pode compartilhar com seu irmão. Beijo grande, um dia abençoado para todos nós.